O tema da nossa live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como emagrecer no Natal. Como a gente vai fazer isso, como que a gente vai realizar essa missão de hoje, bom? Então, bora lá. Gente, como eu falei para vocês, o nosso tema da nossa live de hoje, a gente vai focar num detalhe muito específico, que é como definir emagrecer dentro do Natal. Como gerar esse processo de emagrecimento no Natal. Então, a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso. A gente vai explanar alguns pontos aqui da melhor forma possível para vocês. Tranquilo? Então, bora esperar a galera chegar, que a gente já vai começar a nossa brincadeira de hoje. Professora Gláucia, tudo bem? Graças a Deus. Então, bora lá, gente. Feliz Natal também. Feliz Natal adiantado, não vale, hein? Só vale mensagem no dia 24 pro 25. Mas Feliz Natal adiantado também pra senhora. Então, bora começar, galera. Vamos lá. Então, como a gente vai conseguir definir emagrecer no Natal? Como que a gente vai conseguir realizar essa tarefa? Então, eu vou tentar falar de uma forma um pouquinho mais básica, mais simples, para tentar auxiliar todo mundo e fazer com que, principalmente, os meus alunos consigam entender da melhor maneira possível, tá? Como a gente começa a falar de emagrecimento, a gente precisa entender o que cada um de vocês entende como emagrecimento e como perder peso, tá? Então, basicamente, quando a gente fala em emagrecer, a gente fala emagrecer de maneira saudável, tá? Ou seja, eu preciso manter uma quantidade de músculo e reduzir uma quantidade de gordura. E aí, de acordo com cada indivíduo, com cada pessoa, a gente vai ter uma necessidade básica em cima disso. Tranquilo? Então, toda vez que a gente fala em emagrecimento, a gente automaticamente entra na questão de perder gordura de maneira saudável, sem sobrecarregar o seu corpo de maneira desnecessária, tudo bem? Então, quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem que deixar de lado a questão de perder peso. Por quê? Perder peso e emagrecer é algo totalmente diferente, tranquilo? Perder peso está muito relacionado a você se manter mais leve na balança. Então, o que significa isso? Significa que quando você perde peso, você acaba perdendo massa muscular, acaba perdendo gordura, acaba perdendo líquido, acaba perdendo glicogênio muscular e etc. Então, tudo isso ele vai contribuir de forma negativa para você, vai contribuir contra a sua saúde, tá? Então, pensando em perder peso, uma analogia muito bacana que acontece é com os lutadores de MMA. A galera que luta UFC e os outros eventos. O que normalmente acontece? Essa galera, eles acabam quebrando um peso, eliminando uma quantidade de peso significativa, muito grande. E dessa forma, anteriormente eles deixavam para quebrar de 10, 12 quilos ali em 4, 5 dias. Então, como eles tinham que quebrar uma quantidade muito grande de peso, eles utilizavam todas essas estratégias. Acabavam queimando gordura por ser um processo muito rápido, principalmente massa muscular e desidratando. Então, é por esse motivo que eles utilizam a sauna também e acabam deixando de ingerir uma quantidade significativa de líquido. Então, como vocês sabem, o nosso corpo ele é composto por 70% de água. Ou seja, se eu corto essa quantidade de água que eu estou ingerindo, normalmente eu vou perder peso ali na balança. E é o que acontece com esses lutadores. Hoje em dia, após acontecerem alguns problemas com alguns atletas, até de elite, de
alto rendimento, de renome, eles começaram a se atentar que isso estava atrapalhando a vida deles, não só a saúde, mas também o rendimento dentro do esporte. Então, quando eles tinham que perder essa quantidade de peso significativa de maneira muito rápida, de maneira muito brusca, eles acabavam ficando mais fracos, não tendo potência, e aí não se recuperavam da melhor maneira para no dia seguinte executar o trabalho deles. Então hoje em dia eles já fazem uma quebra menor, de 2, 3, às vezes 4 quilos ali no dia da luta, e acabam desidratando. Então quando a gente fala em perder peso, a gente está ligado muito, atrelado isso muito à balança, a como a balança vai agir. Então quando eu falo em balança, se eu tomar um copo de água a mais e me pesar, logicamente o meu peso vai mudar. Então é nesse ponto que eu quero que vocês entendam: emagrecimento e justamente perder peso são coisas totalmente diferentes. É algo totalmente diferente. Então, quando a gente fala da questão de emagrecimento em si, a gente tem que entender uma diferença entre emagrecimento e ganho de massa muscular. Tranquilo? Por que emagrecer é diferente de ganhar massa muscular? E o que um vai contemplar o outro, tá? Eu não sei se vocês já escutaram, já viram aquele meme, né? Que é de uma menina que liga pra academia falando que ela quer ir treinar, que ela quer emagrecer. Só que ela não quer nada de fazer força, nem levantar peso. Ela quer só fazer uma esteira para ficar fitness. Então, é um meme até um pouquinho antigo, mas que é a grande realidade. Muita gente acha que vai emagrecer da melhor maneira como? Vai emagrecer apenas fazendo caminhada, apenas restringindo a quantidade de nutrientes. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, isso é totalmente ao contrário, oposto. Você precisa de uma alimentação adequada, você precisa de fato treinar também força, e aí a gente pode utilizar estratégias que pode combinar os dois treinamentos. Então, o que a musculação ela vai ajudar nesse momento? A musculação em si, ela vai ajudar justamente, ela vai potencializar o teu emagrecimento. Por quê? Vamos lá. O que é emagrecimento? Para eu emagrecer, eu preciso que a minha quantidade de nutrientes, de alimentos, seja menor do que o meu gasto diário. Tranquilo? Falando de uma forma bem básica. Então, para que eu consiga realizar esse emagrecimento, a minha quantidade de alimento precisa ser menor do que meu consumo diário, do que o meu gasto diário. Então, quando isso acontece de forma oposta, o meu consumo diário ele é maior do que o meu gasto diário, eu vou engordar. Quando acontece de forma reversa, eu acabo emagrecendo. Então, como que eu vou fazer com que o meu metabolismo, tá? O meu metabolismo de repouso, que é justamente o quanto que eu vou gastar no meu dia a dia se eu estivesse ali em repouso, sem realizar nenhuma atividade, nenhum exercício, ele possa aumentar, possa acelerar. É justamente quando eu começo a ganhar massa muscular. Então, se eu faço musculação e aumento a quantidade de massa muscular, o que acontece? O meu metabolismo ele tende a acelerar, ele acelera. Então, dessa forma, eu consigo justamente fazer com que eu melhore essa minha composição corporal, gerando esse processo de emagrecimento. E aí, dentro da musculação, existem diversos protocolos. Eu posso intensificar isso gerando por horas esse dano tecidual, fazendo com que o meu aluno possa se recuperar. Então, quando a gente fala de emagrecimento e definição em si, uma coisa acaba auxiliando a outra, tá bom? Leandro, mas eu não gosto de fazer musculação. Eu quero fazer um outro tipo de exercício. Tem vários outros exercícios que a gente pode utilizar. Então, não só musculação, mas que possam executar essa tarefa realizando esse processo da melhor maneira possível, de acordo com a disponibilidade de cada aluno. Então, quando a gente fala de emagrecimento e definição, a gente precisa entender que se eu só emagreço, se eu só acabo perdendo peso, o que vai acontecer nesse processo? Se eu só faço perder peso, vai acontecer o seguinte: eu vou justamente
entrar no momento que as mulheres odeiam, que é uma coisa que quando a gente chama de flacidez. O que que acontece? Eu tenho um volume de pele muito grande, tá? E eu não tenho uma densidade muscular. E aí, quando a gente realiza esse trabalho combinando com a musculação, eu consigo perder peso, consigo ganhar massa muscular. E essa rigidez, ela não acontece. Essa flacidez, desculpa, não acontece. Você deixa a musculatura rígida ali, trabalhando no dia a dia. Então, isso vai acontecer da melhor maneira possível, tranquilo? Então, pensando nessa questão, quando a gente fala muito dessa questão de emagrecimento e musculação e definição, de fato, uma coisa auxilia a outra. Então, você pode estar me perguntando assim: ah, Leandro, então por que tu quer atrelar isso ao Natal? Porque normalmente, galera, o que acontece com a gente? No Natal em si, é um momento que festa, fim de ano, você vai para confraternização com os amigos, com a galera do trabalho, com as pessoas que você convive ali no seu dia a dia. Então, basicamente, cada final de semana é uma confra diferente. E aí tem as comidas, as bebidas, enfim. Além da festa do Natal em si e do final do ano. Então, uma história muito bacana que aconteceu já comigo é que eu tinha essa preocupação com a balança. Como preocupação com a balança? Eu terminava normalmente uma época dessa, eu queria subir na balança para ver como eu estava. E normalmente, após o Natal, após as refeições no Natal, o dia inteiro, do dia 25, na segunda-feira eu ia para academia e ia me pesar. Eu ganhava em torno ali de 3, 4 quilos. Lógico, dependendo da época e de como eu exagerava ou não, né? E aí eu cheguei no trabalho, conversando entre os amigos, alguns estagiários. A gente começou a conversar. Eu, ganhei 4 quilos ontem no Natal. E aí chega um amigo nosso, estagiário também, e falou: tudo isso? Eu, ganhei 4 quilos e tava assim na bad, meio que tentando assimilar aquilo e ver como que eu ia correr atrás daquele prejuízo. Ele falou: meu sonho era que acontecesse isso comigo. Eu, por quê? Porque eu comi muito ontem. E nesse momento, eu jurava que eu ia aumentar de peso. Mas não, eu perdi quase 1 quilo. Aí todo mundo riu, né? Falou: papo furado. Ele falou: eu tenho foto. Antes aqui, mostrou a foto dele pesando um dia antes. E ele, após ter comido tudo que ele comeu. E a gente começou a rir, ficou daquela forma. Brincamos ali, mas esquecemos. Tava bem no início da minha faculdade e fiquei meio que batendo cabeça. Ele comeu pra caramba, por que aconteceu isso com ele? Qual o motivo? E aí, com o passar do tempo, eu vim entender. Ele era muito magro, ele era um ectomorfo ali. Então, o que acontecia? Por ele ser muito magro, ele necessitava do quê? Ele tinha um metabolismo muito acelerado, e aí quanto mais comida ele jogava para dentro do corpo dele, mais energia ele ia gastar. Ou seja, ele gastava muita energia num pequeno período de tempo, que ao invés de ele engordar com aquilo, ele acabava emagrecendo, justamente por causa desse processo. Ou seja, era complicado ele ganhar peso dessa forma, como pessoas normais. Ele tinha que ter um planejamento, uma alimentação planejada, um treino planejado, para que ele tivesse maiores resultados, já que o metabolismo dele era super acelerado. Tranquilo? Então, tu pode estar me perguntando: Leandro, qual o benefício do treinamento em si? Por que é importante se manter ativo nesse período do Natal? Por que é importante tentar emagrecer e definir? Bom, nesse período do Natal, dificilmente você vai conseguir definir e emagrecer. Porém, eu vou te dar um X da questão aqui. Você já vai estar começando o ano que vem com o pé direito. Tá? Por que começar um ano que vem com o pé direito? Porque é muito mais fácil você dar continuidade em algo que você trabalhando de forma consistente do que de fato começar do zero. Se começar do zero é muito mais difícil. Então, por mais que você tente se manter ativo de forma mais espaçada, tente realizar o treinamento.
o benefício que o emagrecimento em si vai trazer para você nesse período, o treinamento em si vai trazer nesse período, é de suma importância. Para quê? Para você já começar o ano que vem com o pé direito da melhor maneira possível. Tá? Além de tudo, você vai contribuir, além de você comer muito nesse período, você acaba bebendo um pouco demais. Um pouquinho além do que você beberia normalmente. Então, você acaba acumulando líquido. E o treinamento em si vai ajudar você justamente a reduzir essa retenção líquida. Você vai começar a eliminar essa quantidade exagerada de líquido ali que seu corpo está retendo nesse período. Então, além de tudo, você está fazendo a manutenção da sua massa muscular. Você está treinando, você está ativando a musculatura e você está se mantendo ativo nesse dia a dia, tranquilo? E aí, dentro disso, pensando nessa questão, um aluno meu, ontem mesmo, tá, me perguntou: Leandro, eu vou viajar agora, sexta-feira, e eu volto só 8 de janeiro, se eu não me engano. O que eu faço? Eu falei, cara, não te preocupa, que eu vou te enviar o teu treino direitinho, vou te dar o passo a passo, vou tentar te auxiliar da melhor maneira possível para que tu possa fazer teu treino longe de mim. Aí ele falou, eu já sei como fazer o treino, a gente faz uma corrida, né? Faz algo assim, um abdominal, não sei o que. Aí eu parei assim, perguntei para ele, mas vem cá, me conta uma coisa. Qual o motivo, tá, de você querer fazer apenas a corrida ou algo mais voltado para a questão cardiorrespiratória, algo mais metabólico? Eu não, porque eu sempre fiz assim, me instruíram a fazer assim. Aí eu entrei com uma nova pergunta, tá, mas me diz uma coisa, te instruíram a fazer dessa forma, correto? Correto. Porém, me diz como é que tu vais treinar? Lá onde tu vais treinar, tem academia, tem aparelhos de musculação, como é que vai funcionar? Ele, não, eu vou para casa do meu pai, lá tem tem uma academia no prédio, eu consigo executar tudo direitinho. Eu falei, pô, então não tem por que tu ficar só nessa questão de focar no trabalho mais metabólico e etc. Aí ele, não, mas me ensinaram assim. Eu falei, bom, desculpa te falar, mas acabaram te ensinando errado. Por quê? Nesse período, se você consegue trabalhar força, ótimo, você vai ter resultado, você vai fazer aquela manutenção que eu falei lá no início, da sua quantidade de massa muscular. Então, se você faz essa manutenção de massa muscular, se você está treinando força direitinho e consegue combinar isso com aeróbico, tá lindo. Você tem um treino completo. Não gosta de fazer aeróbico, faz um hitzão, faz um hit na esteira, um hit na bike, um hit com peso corporal. Mas é bom você trabalhar essas capacidades, você trabalhar essa questão cardiorrespiratória também. Então, você combinando isso, você tem melhores resultados. E aí ele ficou, bom, não fazia dessa forma, então eu vou começar a fazer justamente. E aí ele vai fazer justamente o que eu tô falando para vocês. Começar 2023 com o pé direito, definindo e emagrecendo. Além de tudo isso, por que fazer esse tipo de treino? Por que não fazer só a questão do cardio? Bora lá, imagina comigo. Tá? Você vai ficar aí em torno de 1 semana, 5 dias ou um pouco mais treinando. Você precisa treinar todo dia? É difícil manter a rotina. Então, se você treinar ali 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, já está de um ótimo tamanho. Então, por que combinar? Força, combinar a questão do metabólico, do cardiorrespiratório, do hitzão. Você vai ter maiores resultados. O treino de força vai fazer com que você tenha um rompimento de fibra muscular e você sempre consiga estar ativando essas fibras para que elas se renovem, você melhorando a sua hipertrofia e ganhando mais força. E aí o trabalho de condicionamento, trabalho de cardiovascular, ou o próprio HIIT em si, para quem não gosta tanto do cardiozão, vai fazer com que você contribua justamente para reduzir essa retenção líquida, que eu falei para vocês lá no tópico em cima. Então, um vai contemplar o outro e vai fazer, lógico, com que você melhore essa condição cardiovascular. Então, um acaba contemplando o outro e essa junção, ela se torna ótima
quando a gente pensa nesses fatores, tranquilo? Então, se manter ativo nesse momento, ele é de suma importância para você manter a sua saúde, para você manter sua qualidade de vida, para você manter o seu padrão corporal também e principalmente para você já começar 2023 com o pé direito. E aí, muita gente me pergunta, eu não tenho academia em casa, eu tenho um dumbbell, eu tenho um kettlebell, eu tenho uma anilha, eu posso utilizar? Pode utilizar da melhor maneira possível. Você pode combinar alguns movimentos, pode fazer agachamento com implemento, pode fazer supino com implemento. Não consigo, não tenho nada disso, que eu tenho só uma corda e meu peso corporal. Salto de corda vai te ajudar, uma corridinha vai te ajudar, trabalho de abdômen, apoio, agachamento livre, o afundo, o avanço. Você consegue brincar com essas estratégias mesmo sem peso extra. A gente já tem a ação da gravidade ali nos ajudando. Então, vai muito do que? Vai muito de como você vai pegar esse teu conhecimento, ou o seu professor vai montar o seu treino para que você se mantenha ativo. Então, um exemplo aqui. No meu treino de academia, eu faço agachamento frontal, faço um leg, faço extensora, faço mesa flexora. O que eu posso fazer? Posso transferir esse treino para casa. Faço agachamento com peso livre, faço um afundo, faço o nórdico inverso. Então, e para fechar, eu faço trabalho de flexão e extensão de joelho, com quadril elevado no solo. Então, eu consigo transferir um peso da academia para o meu peso livre, desde que eu entenda um pouquinho das variáveis e entenda como eu posso adaptar a cada exercício. Então, se manter ativo, combinar o treinamento, tá? Vai ajudar você justamente a definir e emagrecer começando o ano de 2023 com o pé direito. Então, galerinha, eu espero que eu tenha contribuído com vocês até aqui, tá? Espero que a gente tenha conversado, tenha sanado as dúvidas de vocês. E lembrem-se, bom? Se manter ativo nesse primeiro momento é algo de suma importância. Se manter ativo vai fazer com que você não comece do zero no próximo ano. Se manter ativo vai fazer com que você reduza a quantidade de líquido no seu corpo. Se manter ativo vai fazer com que você mantenha a sua ativação muscular, mantenha a sua massa magra. Se manter ativo vai fazer com que você já esteja um passo à frente para o ano que vem. Então, se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo e comentar o que você achou dessa live, o que você achou desse vídeo. Bom, valeu, muito obrigado, tamo junto, galera. Abraços.